Vamos falar de iluminação? Bora. Fica com a cabeça parada olhando pra frente, Black. Eu quero falar pra audiência assim, você tá vendo que um lado do rosto do Black aí tá mais escuro que o outro? Bom, pra quem tá começando nisso aí, pode achar assim, pô, ele não iluminou direito, né? Só iluminou só de um lado, ele esqueceu de iluminar do outro. Mas a grande verdade é que assim, você ter esse destaque na sombra é o que faz a coisa ficar mais cinematográfica, né? Existe um senso comum hoje no audiovisual que isso dá um charme, né? Então muita gente tenta fazer isso, tenta fazer essa sombra. Essa sombra não é ocasional, ela foi feita de propósito, né? Então, de você iluminar mais um lado que o outro. Então, primeira coisa é assim, um conceito que é um conceito que meio que universal que todo mundo usa é a iluminação de 3 pontos, né? E aí, o que que a gente faz? A gente tem de um lado a softbox. O que que é a softbox? Deixa eu jogar aqui, ó. Eu vou fazer aqui, eu vou chamar a minha câmera de iPhone. Aqui, ó. Isso aqui é a minha softbox, é o meu sol, tá vendo? Eu tô aqui na minha mesa e tem um sol aqui em cima. Quanto maior esse sol, melhor, né? Então, quanto maior for a softbox, melhor. A função dela é mandar uma luz e mandar uma luz suave. Normalmente, onde é que ela fica? Ela não fica na sua frente. Deixa eu botar na minha câmera frontal rapidinho aqui, ó. Ela não fica na minha frente. Ela fica aqui, ó. Ela tá a 45 graus pro lado e 45 graus para cima, tá? Então ela fica nessa posição. Beleza, então essa é a luz que seria a nossa luz principal. Aqui nos Estados Unidos chama de key light. Aí, Black, é key light também? A Que gente chama chama? de keylight, né, tem É? nomes que a gente pega do inglês mesmo. Beleza. Aí a gente tem uma luz que seria. Deixa eu pedir uma coisa aqui para minha esposa. Ó. Desliga aquela luz ali. Eu vou deixar. Só desligar nesse botão aí atrás. Isso, ó. Eu só tenho agora a minha Keylight. Tá aqui, ó. Tá vendo como essa sombra tá extremamente marcada? Bom, então, vamos lá. Para que tem a Keylight, né? É a sua luz principal e ela é feita desse lado para realmente gerar a sombra do outro. Então, essa sombra é proposital. Então, eu quero que tenha sombra, mas eu não quero que ela seja tão intensa. Então, o que eu faço? Eu tiro um pouco dessa sombra com essa luz lateral, que aqui, pode ligar, que a gente chama de fill light. Black, fala comigo aí, é fill light aí também? Aqui a gente chama de fill light ou luz de preenchimento Luz também, de né. preenchimento, né? Isso aí. E nos 3 pontos, tem a luz que seria uma luz de contorno, que normalmente ela vem aqui de trás e ela vem para te dar um contorno aqui, separar você do fundo. E eu não estou seguindo o manual hoje, né? Como eu tenho uma luz lateral aqui, deixa eu voltar para outra câmera aqui, ó. Eu tenho essas luzes azuis que elas já me dão um pouco de contorno. Então elas já fazem um pouco desse papel e eu não senti necessidade de ter uma luz de contorno, né? De ter esse terceiro ponto. Black, falei um pouquinho como funciona para mim aqui. Fala para você aí, assim, o que que você gosta de fazer? Fala um pouquinho aí. Então, como eu faço minha iluminação aqui? Aqui no meu lado esquerdo tem uma Elgato Keylight que ela não tá virada direto para mim, porque é uma fonte de luz pequena, e uma fonte de luz pequena que está muito próxima acaba sendo uma fonte de luz muito dura, que gera muito contraste Uhum. no resultado. Então, por exemplo, se eu virar ela para mim, ó, tudo bem que está Estoura estourando um você pouquinho, todo, né? mas já aumenta muito o contraste aqui, sombras do Sim, nariz fica e muito etc. marcado, né? Então eu jogo ela rebatida num MDF branco que está aqui no meu lado esquerdo. Estou Mas usando também, rapidinho, diga. já dá pro pessoal, olha, fica normal assim que o pessoal vai ver assim, olha a diferença que tava, né, com a luz na posição errada, né, vamos dizer assim, na posição certa, né? O vídeo muda completamente. E assim, eu quero destacar isso porque muita gente às vezes fica tão preocupado em câmeras tão caras, esse negócio todo, né? E esquece da iluminação, né? Uma iluminação pode mudar o jogo completamente, né? Então, o Black tá mostrando isso aí. Fala aí. Ó, se eu, por exemplo, virar ela para mim e diminuir a intensidade,
mesmo assim não vai ficar bom. Ó, a testa oleosa o que fica já, ó a diferença que dá. Então E por aqui isso no que lado do seu nariz fica extremamente marcado. fica bem mais aqui, né? É, No olho aqui também é. escuro. Então eu viro ela para rebater aqui no MDF branco e aumento um pouquinho a intensidade, aí eu tenho esse resultado aqui. Também estou jogando aqui uma luz lá para o teto, que é um softbox, Marcelo, para dar uma claridade um pouquinho maior lá para o fundo, Uhum. né? E outra coisa que eu estou usando, que foi o review que eu coloquei no meu canal hoje, eu comprei uma ribalta do AliExpress, que dá esse efeito colorido aqui no fundo, ó, que deixa essa cortina dessa cor. E aqui com esse controle eu consigo mudar a cor aqui Boa. que eu quero. Recurso muito bacana. E por último aqui, para dar esse recorte aqui, que aqui eu não estou usando, que o pessoal, eu também no começo ficava muito preocupado com isso, né? De falar assim, não, preciso usar a luz de 3 pontos, uma luz aqui, a outra, tal, não sei o quê. Mas assim, no final das contas, pessoal, as regras existem para ser quebradas, né? Então, o ideal é que, o legal é que você tenha um resultado que você esteja satisfeito e que fique bacana no vídeo também. Então, aqui eu estou usando essa luz aqui de key light, como o Márcio já explicou, uma luz jogada para o teto lá que está espalhando e deixando o ambiente todo, o cenário todo mais claro. E aqui do meu lado, ó, num tripé, eu tenho um LEDzinho, Uhum. a Ulanzi, que ele está colocado aqui, ele não tá de preenchimento dessa maneira aqui. Ele está meio que uns pouco menos de 45 graus aqui atrás de mim, para dar um pouquinho de luz aqui e também dar um recortezinho aqui. Se bem que o fundo que eu estou usando não está escuro e seria importante uma luz de É. recorte se eu usasse um fundo escuro e uma camiseta Sim, preta. que é o meu caso aqui, né? Eu, E pre- aparecer uma cabeça flutuando, né? eu, Por isso que é eu importante essa luz de preciso. recorte. Eu preciso de um recorte, né? Agora, como o azul já faz um pouquinho do recorte aqui, beleza. Agora, sem o azul, eu ia ficar junto do fundo, aqui. Se eu desligar a luz azul ali do fundo, eu fico preso ali junto do fundo ali preto, né? Então, e essa é uma coisa, Márcio, igual você falou, que muita gente não dá importância, às vezes porque não conhece, ou fala assim, não, eu vou comprar uma câmera que... Pessoal, se você comprar uma câmera de cinema que custa, sei lá, US$ 50.000, US$ 100.000 e não tiver uma boa iluminação, o resultado não vai ficar bom, cara. Não vai ficar Com bom. Se certeza. você pegar um celular, colocar o celular no tripé e fazer uma luz legal, seu vídeo vai ficar bacana. Então, assim, a iluminação é parte fundamental, fundamental do seu vídeo, do seu podcast ou do que for, do que você quiser gravar. Deixa eu dar outra dica também, assim, né? Eu, quando fui decidir luzes que eu ia usar aqui, eu acabei seguindo por LED, né? Para toda a minha iluminação. E aí tem algumas questões, né? Uma é consumo mesmo. Então, assim, você vai usar muito aquilo ali, né? Então, o LED consome menos. Outra coisa é a temperatura do ambiente. Então, se não interfere tanto aí na temperatura do ambiente. E tem uma outra questão que acabou acontecendo. Na minha softbox aqui, eu uso uma Godox UL60. Normalmente as softbox elas não são de LED. É muito raro, né, uma ser de LED. E essa minha é de LED, né? E por que eu fiz isso? O pessoal entender que, assim, que a maioria dessas lâmpadas de softbox, elas têm barulho. Elas têm uma ventoinha que fica nelas ali, que quando você faz um vídeo editado, você tira facilmente aquilo, não é um problema. Mas no meu caso de transmissão ao vivo, né, eu tenho menos recurso para isso. Então, eu também tomei esse cuidado aí de não ter nada que tivesse uma ventoinha aqui que pudesse trazer um som para nossa transmissão, né. Então, hoje toda a minha iluminação aqui, ela é de LED. Daí até aqui a iluminação que eu pretendo fazer um upgrade é de LED também. Eu tenho aqui o Gato Keylight, mas ela fica fixa aqui, né? E eu só viro e o legal dela é que dá para controlar tanto a temperatura de cor quanto a intensidade, assim como o do painelzinho da Ulanzi aqui, painelzinho da Uhum. China, baratíssimo, que faz toda a diferença aí, sabendo posicionar, sabendo usar no seu
no seu vídeo ou no seu podcast, mas eu também pretendo trocar esse softbox que eu tenho aqui por uma fonte de luz de LED. E agora que assim, que as pessoas entenderam o conceito, né? Aí, pessoal, ó, o qual você vai usar vai depender do orçamento que você tenha, né? Então, muita gente faz softbox de forma caseira. Então, você vai ver muito vídeo na internet que explica, né, o como fazer isso de uma forma mais simples e você começar. Para quem vai comprar, normalmente isso vende separado as duas peças. Uma é a caixa e outra é a lâmpada. Então, normalmente são peças que vendem separadas aí. A caixa não costuma ser tão caro, né? A lâmpada costuma ser algo mais caro. E aí você saber, como a gente falou aqui, né? Que a gente quer falar de cada parafusinho, você saber onde você vai posicionar. No meu caso, eu precisei de tripé para isso também, né? Então, eu tenho um tripé para minha Keylight e tenho um tripé para minha Fill Light. Então, ou seja, vê dentro do seu projeto se você vai precisar, para você não esquecer desses detalhes aí. De iluminação, quer mandar mais alguma coisa aí, Black? Cara, de iluminação, a dica que eu dou é se preocupem em ter uma iluminação, mas um ponto importante é que nem a gente, que nem eu estou usando aqui, que nem o Márcio está usando aí, desse de ter esse capricho com a luz, da posição, da intensidade. Muitas vezes você não vai conseguir reproduzir isso, por exemplo, num podcast que você tem 4, 5 pessoas. Você não consegue fazer uma key light e fill light Sim. para as 4 pessoas. Então, não é porque você não consegue fazer isso que o seu podcast, que o seu vídeo vai ficar ruim, tá? Em situações como essa, vale muito mais a pena, de repente, você pegar 2 ou 3 canhões de iluminação de LED e rebater no teto que vai espalhar a luz pelo Sim. ambiente inteiro. E nem por isso o seu vídeo vai ficar ruim, porque você não está usando a regra de key light, fill light, luz de contra, luz Uhum. de recorte, tá? Não se É preocupem com isso, mas se preocupem com a iluminação. isso que o Black falou, né? É uma forma criativa da gente usar uma softbox, né? Ou seja, ao invés de usar o tecido, você jogar numa parede, né? A parede já costuma já fazer um pouco desse papel. Tem gente que usa também, usa o isopor, usa alguma coisa assim para você rebater a luz, que ela costuma depois já ir mais suave depois que ela rebate, né? Em algum plano. Você já deve ter visto, né, na rua, o pessoal filmando que usa rebatedor. Normalmente aquele rebatedor, ele tem um lado dele que ele é metal, né, é tipo um alumínio, e o outro lado que é branco. Então, o lado que é metal, ele é como se fosse um espelho. Então, ele praticamente ele reflete na íntegra. Então, ele acaba, você não suaviza quando isso acontece. Agora, quando você vira o lado branco, ele já faz esse papel, né? Ele já dá uma suavizada na luz e ela chega de uma forma mais agradável, né?